Em um belo sonho, 1º de outubro de 1977. Acordei de um sonho no meu quarto, mas não era meu quarto. Caminhei até a janela e vi uma paisagem nevada, o que achei incongruente com essa época do ano. Isso me mostrou instantaneamente que estava em um sonho e fui catapultado para um estado de consciência desperta total. Ao me ver, um veado fugiu da casa e desapareceu no horizonte, deixando pequenas impressões dos cascos na neve. Saí pela janela. Sem saber para onde ir ou o que fazer, usei a técnica de me entregar para ver se alguma força desconhecida me levaria para algum lugar. Imediatamente fui pego por uma corrente e jogado no ar como uma folha. Depois de uma subida suave, mergulhei de volta de repente na terra até que ela ficou escura. Embora não fosse desagradável, não gostei da perspectiva de estar no subterrâneo e em um instante me encontrei subindo novamente ao céu azul. Quando abri os olhos, estava deitado no sofá. Senti que podia fazer outra tentativa de deixar o corpo apenas fechando os olhos novamente, mas então compreendi que nem o sofá e nem o quarto me eram familiares. Estava em algum lugar estranho. Experimentei o que é conhecido como um falso despertar. Ao invés de apenas me levantar e continuar com a minha experiência fora do corpo, fechei meus olhos novamente e, alguns segundos depois, quando reabri os olhos, estava em um quarto diferente com uma janela. Parecia saber a decisão certa, porque senti instantaneamente que era uma dimensão muito mais elevada do que era a do falso despertar. Quando caminhei até a janela, olhei para fora e vi um agradável jardim de verão cheio de magníficas, vibrantes flores coloridas, algumas tão grandes quanto uma pessoa. Os verdes eram tão suaves que senti uma emoção passar por todo o meu corpo. Sem hesitação, pulei pela janela. De pé entre as flores, em um pequeno caminho sinuoso, senti uma suave chuva quentinha cair na terra. Com uma inspeção mais próxima, notei que não era molhada. Não parecia nada como uma chuva. E quando olhei para cima, vi gotas ou flocos ou o que quer que fosse caindo de uma nuvem escura, vibrando e cintilando em cascatas de diferentes tonalidades. O efeito era tal que senti como se uma bênção estivesse chovendo sobre mim e santificando o chão. Da mesma forma que as flores em um jardim terrestre são revigoradas pela chuva, também me senti revigorado. Mas o que era ainda mais emocionante era o fato de que havia algo lá e aquilo pareceu se importar comigo. De qualquer forma, esse era um mundo diferente. Com frequência, o ambiente das outras dimensões parecem ser mais ou menos cópias da Terra. Aqui, as flores têm um poder essencial e vitalidade que me fez sentir como se elas fossem a essência das plantas terrenas, que eram somente pálidos reflexos destas e nunca poderiam alcançar tal exuberância de autoexpressão. Alguns veículos de aparência estranha passaram sem qualquer forma identificável de propulsão. Um homem passou de bicicleta e olhou para mim como se eu tivesse chegado de outro planeta, o que, para todos os efeitos, eu realmente tinha. Algumas centenas de metros adiante, esbarrei em um casal e perguntei se eles poderiam me dizer onde eu estava. A mulher começou a rir e apontou para mim dizendo que não encontrava pessoas em seu roupão com muita frequência por aí. Para meu espanto, percebi que eu estava de fato no meu roupão e eu estava usando chinelos também. Seu parceiro sorriu brilhantemente para mim. Me senti envergonhado e fiz um poderoso esforço de vontade para mudar o meu traje, apenas para descobrir que ambos estavam se desdobrando de rir e, quando olhei para mim mesmo novamente, vi que estava completamente nu.
Resignando-me com o fato de que eu não tinha nenhuma influência sobre a minha aparência, decidi deixar de lado o meu constrangimento e, em vez disso, aproveitar o belo dia. O casal finalmente se apresentou e me disse que eram o senhor e a senhora Peterson e que moravam em Surrey. Eu os convenci a me darem seu endereço para que eu pudesse verificá-lo no meu retorno. Mas nossa conversa foi interrompida quando outros membros de sua família apareceram na cena. Um deles foi apresentado a mim como Michael. A partir desse momento, a atenção do grupo começou a se concentrar em outras coisas. A consciência deles parecia estar escapando para algum tipo de pensamento ou mundo de sonhos. Uma vez mais, tentei atrair a atenção da mulher tocando em seu ombro. Tente não ver isso como um sonho, eu disse. Isso é real. Acorde. Você pode fazer o que quiser. Ela sorriu para mim, mas sabia que ela já entrava em um mundo de sonhos. Dei-lhe um gentil beijo na bochecha e lhe dei tchau. Então ela desapareceu, seguindo seu marido, que já tinha saído com outros membros da sua família. Depois de retornar à consciência física, eu mantive meus olhos fechados e revi o que havia presenciado de modo a fixá-lo no meu cérebro. Ao mesmo tempo, me tornei consciente novamente da casa de minha mãe e vi seu marido sentado à mesa bebendo café enquanto ouvia ao fundo uma canção dos Beatles vindo do rádio. Por um momento ponderei se eu deveria retornar, mas decidi acordar. Quando olhei em volta, notei que a mobília do quarto tinha sido movida e a janela estava em uma posição diferente. Foi outro falso despertar. Então ouvi música novamente. Ela vinha de um rádio em nosso quarto e quando eu finalmente abri meus olhos, Júlia me alcançou um copo de chá e me disse que era hora de acordar. Por volta dessa época, as oportunidades para visitar outras dimensões vieram com força e rapidez. Havia quase uma expectativa antes de dormir à noite de que eu poderia viajar para outras dimensões simplesmente fechando os olhos. Ocasionalmente, eu tomava liberdades visitando os lugares que mais me atraíam com suas paisagens fantásticas. Eu invocava uma esfera de vidro como meio de transporte e me deslocava como uma bolha de sabão sobre infinitos trechos do paraíso. Às vezes eu até abandonava minha consciência, despertava e me deixava levar para o sonho, acabando sem nenhuma lembrança dos eventos que eu tinha testemunhado. Como ser um fantasma e uma alucinação, 5 de novembro de 1978. Muitas vezes me encontrei em uma situação em que não tinha certeza se eu estava lidando com pessoas reais, da dimensão física, para quem eu aparecia como um fantasma, ou pessoas no mundo paralelo que também não estavam plenamente conscientes da minha presença e ficariam assustados quando aparecesse de repente, como alguma forma de aparição. Disse que quando se opera em uma dimensão maior de consciência, você ainda pode experimentar a vida do nível logo abaixo, seja no nível físico ou no próximo nível abaixo do seu atual. Em ambos os casos, os habitantes podem não estar cientes da sua presença. Na seguinte experiência, fiz outra estranha descoberta, que é possível sonhar em um sonho ou mesmo sonhar acordado em um sonho. Em uma dessas ocasiões, eu estava inclinado sobre o corrimão de uma pequena ponte para pedestres sobre um pequeno riacho. Fiquei fascinado com o som da água corrente e observei com fascínio as ondulações das ondas. Eu estava sonhando acordado, perdido em meus pensamentos. Então, uma coisa muito curiosa aconteceu comigo. Tomei consciência da minha situação, mas não conseguia dizer se eu estava no meu corpo físico ou em um sonho. Não havia nenhuma indicação que me dissesse que eu não estava fisicamente acordado em algum lugar em Sisbury Park, em Watford, onde vivíamos naquela época. Só que o lugar era desconhecido e eu não tinha nenhuma lembrança de ter chegado lá.
que pudesse me dizer que eu estaria em outra dimensão, tendo um sonho lúcido. Existe, no entanto, um teste fácil, o teste do voo. Se você conseguir voar se elevando do chão, você definitivamente está tendo um sonho. Mas isso não me ocorreu no momento. Em vez disso, eu me concentrei em um pequeno parafuso metálico que fixava uma tábua de madeira na ponte. Era espantosa a quantidade de detalhes que eu podia ver. Eu podia distinguir pequenos arranhões e pequenos amassados no metal, e concluí que tais marcas aleatórias só poderiam estar lá como resultado da decorrência física, e, consequentemente, só poderiam existir no planeta Terra. Mas o fato de eu poder pairar acima do chão me fez decidir que eu estava definitivamente fora do meu corpo. Atravessei a ponte, o que me levou a um quintal desarrumado. Parte do chão estava lamacento e a casa, na outra extremidade, parecia abandonada. Eu me senti tentado a atravessar a casa, mas achei que isso me distrairia muito. Então dei a volta ao seu redor e fui por um caminho que me levou a uma estrada uns 200 metros mais adiante. Foi então que 2 gatos saltaram na minha frente e depois fugiram de mim. Achei curioso que eles tenham me visto. Ao chegar na estrada, vi uma garota de cerca de 7 anos andando em sua bicicleta. Ela me viu e pareceu um pouco assustada e ansiosa. Quando eu olhei para mim mesmo, vi que eu estava vestido como uma bata branca, ondulante e nebulosa, translúcida como um denso nevoeiro. Vendo-me assim, me senti ansioso para acalmar a garota alarmada de maneira mais gentil, amorosa e positiva que eu pudesse. Não tenha medo, disse eu. Sou bastante inofensivo. Estou um pouco assustada porque você me parece um fantasma, disse ela. Isso é porque eu sou um fantasma. Veja o que eu posso fazer, disse eu. Com isso, dei um grande salto no ar. Isso não acalmou a sua ansiedade. Ela parecia muito alarmada. Expliquei a ela que isso não era nada fora do comum. Pelo contrário, era até bastante natural. Eu disse a ela que ela faz o mesmo quando vai dormir à noite, e que ela deixa o seu corpo e que também aparece como fantasma para pessoas mais sensíveis. Ela pareceu compreender e se sentiu tranquila. Invoquei uma profunda sensação de amor e dirigi a ela como um fluxo de grande amor. Seu rosto se iluminou com um grande sorriso e ela saiu com sua bicicleta. Segundos depois, acordei na minha cama. Eu teria dado tudo para ouvir o seu lado dessa história se ela tiver um. Parecia que eu estava em um nível físico, aparecendo como um fantasma para uma jovem cujos sentidos ainda estavam abertos e sua mente ainda não condicionada. E me perguntava se ela diria a seus pais que tinha visto um fantasma. E então seus pais iriam sorrir, pensando como era bom que ela tivesse uma imaginação tão vívida. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui então terminando o capítulo 1 com esses 2 últimos relatos. São relatos interessantes que nos mostram um interessante modelo de transporte que ele utilizou ali como uma esfera à sua volta, me lembrando muito ao que falavam do Merkaba. Pesquisem sobre isso, bem interessante. Mas também as questões de como ele vai verificando a sua realidade, tomando consciência dessa realidade, às vezes confundindo um pouquinho com um sonho, e aí realizando experimentos para tentar compreender e até melhorar a sua lucidez fora do corpo. São relatos ainda básicos, mas muito interessantes, aonde ele começa a ter algumas relações muito legais com os habitantes de outra dimensão, mas também no segundo e nesse último relato do capítulo, aonde ele encontra uma menina física que, com a sua sensibilidade, acabou vendo ele de uma forma um tanto translúcida, que assustou ela um pouquinho. E ele faz ali aquele esclarecimento que todos nós podemos sair do corpo, que ela também faria isso durante a noite. Bem interessante esses 2 relatos apresentados pelo Zilli para finalizar este capítulo. No próximo capítulo ele vai falar sobre encontros extraterrestres, bem interessante também. Fiquem atentos para o próximo vídeo. Paz profunda para todos vocês.